Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, né? Essa é a nossa marca da nossa podcast. Esse é o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa audiência. E para a gente começar com, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer assim, com o pé direito, mas é uma coisa meio tendenciosa, né? Para a gente começar bem, vamos ter hoje aqui a participação da pessoa ilustríssima, a pessoa que tem feito uma grande diferença aqui no nosso campo eclesiástico, né? Aqui nós somos Jariquemes, pessoal da internet aí que está nos vendo pela primeira vez. Somos Jariquemes, Igreja Assembleia de Deus. Essa é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jariquemes. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do pastor, né? Grande pastor, conferencista, pastor aí, né? Escritor também de diversas obras. E agora também comentarista da revista dos jovens da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre liderança cristã, que é o pastor Elias Torralbo, que está aqui. Estou até tremendo um pouco, está aqui na presença dele. É a primeira vez que eu falo com ele, mas é um prazer conhecê-lo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, irmão André, é um prazer poder estar aqui com vocês e participando aqui da, do programa. Então, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Quero aproveitar, além de cumprimentá-lo, também cumprimentar o pastor da igreja, o pastor André Luiz. É sempre uma alegria estar aqui. E também você com certeza vai apresentar aí, mas a todos que estão envolvidos aqui nesse importante trabalho. Exatamente, pastor. Nós ficamos gratos pela sua presença, a sua ilustre presença, que tem feito muita diferença no nosso campo aqui. E coisas que nós vamos abordar daqui a pouco. Também sou grato à pessoa do pastor André e aos nossos demais pastores que têm nos ajudado, que têm aí cooperado, que têm, né, apoiado esse projeto. Nós que agora estamos aí avançando, né, nos terrenos aí das mídias sociais, e a gente, vamos dizer assim, aqui em Rondônia nós estamos desbravando aqui essa área ainda, né? E a Ariquemes tem feito essa diferença em programas e tal, e agora chegou o podcast, que é uma coisa que tomou conta da internet, principalmente os jovens estão muito antenados aí na questão dos podcasts. Eu tenho certeza que esse podcast, esse programa de hoje será um sucesso, principalmente entre os jovens da nossa igreja, que tem se espelhado bastante no Senhor, que tem visto no Senhor um assim, grande, né, exemplo, que tem trazido muitas coisas muito importantes, principalmente para quem está iniciando no ministério da palavra, principalmente. Então, nós nos sentimos muito gratos e eu agradeço, o nosso pastor por nos permitir fazer isso. E aí, Bruno? E tudo bem? Não, e o intuito é justamente esse, da gente poder pegar, assim, trazer aqui para a mesa um pastor como o pastor Elias Torralba e poder tirar o máximo de informações possíveis para a gente que é jovem, que está, né, eu mesmo na faculdade, tendo um monte de exemplo ruim. O podcast é um exemplo. O podcast, o tanto de seculares que tem, tantas pessoas falando abobrinha por aí, e a gente tendo o prazer, primeiramente, e a disponibilidade de poder fazer um podcast desse, de trazer os assuntos, digamos assim, gospel, dentro da igreja para fora, para o pessoal ver, principalmente os jovens. Esse é o intuito do programa. E também não esquecendo de uma das coisas mais importantes desse programa. Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, pastor, o senhor que está aqui com a gente quase que uma vez por mês, já faz parte da nossa igreja. Então, para a gente é um prazer muito grande o senhor estar aqui e seja muito bem-vindo. Obrigado, Cíntia, obrigado, Bruno. É um prazer e que comece, fique à vontade. Não, a gente tem, assim, como por vontade, assim, de todos os convidados que chegarem, a gente tornar essa pergunta como a primeira de todas, que é como o senhor conheceu Jesus? Como chegou essa palavra ao senhor? Bom, eu tenho o privilégio de dizer que eu nasci em um lar evangélico, né? Então, desde que eu tenho consciência, o ambiente da minha vida sempre foi o ambiente da igreja, criado por pais, embora muito simples, né? No entanto, pessoas comprometidas com Deus, piedosas, bem intencionadas no que diz respeito à obra do Senhor.
e me ensinaram os valores cristãos. Então, conhecer Jesus, eu estou tendo o privilégio desde que me dou aí por ter consciência. E ainda estou conhecendo. Agora, se nós formos aprofundar um pouco mais aí a questão, eu diria que a minha primeira experiência com o Senhor, eu diria inclusive uma experiência pentecostal, para usar o termo mais adequado, foi aos 7 anos de idade e depois aos 9 anos, quando eu então fui batizado com o Espírito Santo. Depois dessa experiência, né, aos 9 anos de idade, então eu comecei a aprofundar um pouco mais no meu conhecimento a respeito do Senhor. Mas a minha vida sempre foi dentro de um ambiente evangélico. Maravilha. O senhor também, ao decorrer assim da história do senhor, da vida do senhor, teve aos 17 anos algo bem, eu mesmo não sabia. O pessoal tinha falado sobre várias curiosidades do senhor, a gente conversando antes, né, para se preparar para essa conversa, e aí falou sobre a questão musical do senhor. Eu não sabia disso, o senhor pode falar um pouco? Claro, como eu falei, eu comecei a pregar, eu tinha 9 anos de idade. Aí nesse período que eu comecei a pregar, eu me lembro que eu preguei 3 vezes. Da primeira vez que eu preguei, eu lembro exatamente sobre o quê? Eu preguei sobre o sacrifício de Isaque, né? Ali, quando Abraão é chamado por Deus para sacrificar o seu filho. E na ocasião eu preguei 55 minutos. Eu só parei porque o líder das crianças, onde eu estava pregando, Puxou para... mas com educação chegou em mim, está na hora de parar. E eu me lembro que eu falei isso no microfone. Eu falei assim, estou mandando eu parar aqui, eu estou parando. Aí parei, né? 9 anos de idade. Você sabe que hoje não se puxa o paletó, né? Hoje se toca teclado. Quando o pastor quer que o pregador comece a parar, ele pede para o tecladista fazer o fundo. E aí depois eu preguei mais 2 vezes, daí eu já encontrei muita dificuldade. E essa dificuldade, porque da primeira vez eu me preparei muito. Eu me lembro que eu me dediquei muito, só aos 9 anos de idade. Das outras 2 vezes, eu acho que a natureza humana, né? Eu não me importei tanto com a questão do preparo e fui pregar. Aí da segunda vez eu preguei acho que 5 minutos e da terceira 3 minutos. Essas 2 últimas vezes foram bem frustrantes assim. E aí eu parei de pregar. E aí entrei na fase da adolescência. Aí aos 14 anos de idade eu tomei gosto pela música. A minha família não é uma família musical, não tem nenhum músico na minha família, com exceção de mim, que fui estudar. Então, como não há musicalidade no nosso DNA, entre aspas, aí, eu tive de optar por estudar música. E aí, qual tipo de música eu estudei? Estudei música erudita, né? Eu fui estudar, comecei a estudar, e música eu fiz até os meus 17, 18 anos. 18 anos. Então, durante 4 anos da minha vida, eu me dediquei intensamente à música. Então, eu posso dizer que eu fui muito dedicado, né, à música. Eu estudava, em média, 8 horas por dia, justamente pela minha deficiência, né, no que diz respeito à capacidade musical. Aprender algum instrumento específico? Sim, trombone de vara. Então, eu estudei, toquei, tive a oportunidade de participar de alguns grupos, né? Porque esse é um instrumento que se explora muito, por exemplo... Instrumento do Matos Nascimento. Então, o Matos, ele é um trombonista popular, né, de música popular. Como eu disse, eu não tenho a capacidade musical
essa veia musical, que chama de tocar de ouvido, eu só consigo tocar lendo, porque é a música erudita, é aquela música que você leu, você toca o que está ali. Só um detalhe, né? Não pode nem bater o pé para marcar o que chama aí, marcar o tempo, né? Então, você olha músico, o músico fica geralmente batendo o pé para marcar. A música erudita nem permite isso, né? É bem formal. Acho que tem a ver muito com a minha personalidade também, né? Mas, e aí durante esse período? Foi exatamente aí no final desse período, eu não sei se já entrando aqui, nesse ponto, no final desse período, dessa experiência que eu tive com a música, que eu recebi o meu chamado para deixar tudo isso e então ingressar no meu ministério como pregador. Então foi no final desse processo, quando eu estava já tocando numa orquestra, era a Orquestra Filarmônica Infanto-Juvenil de São Paulo, né? E nós estávamos nos preparando para uma apresentação que faríamos na Alemanha, e na ocasião, em um dos últimos ensaios, Deus falou muito claramente comigo, né? Para que eu saísse dali, deixasse isso para trás e me dedicasse ao ministério. E assim, foi uma experiência muito, muito forte, muito real, muito viva, porque eu definitivamente ouvi Deus me chamando. Se fosse de outra forma, eu não faria isso, porque a carreira musical ela é muito promissora, né? E eu estava no caminho, eu diria, o caminho certo para isso. Mas naquele dia, um sábado à tarde, por volta de 3h30 da tarde, eu ouvi Deus falando, e foi tão forte que eu levantei no meio do ensaio. O nome da maestrina era até inusitado, é a Gretchen. Uma maestrina de orquestra sinfônica chamada Gretchen. Gretchen. Mas isso é crente, né? Não sei se era, mas assim, mas era mais... E aí eu levantei, pedi licença e disse a ela que precisava sair. Ela disse, então sábado que vem nós estamos aqui de volta. Eu falei, eu vou, depois eu falo com a senhora e tal. E aí eu pedi o desligamento da orquestra. E dali para cá, eu tenho dedicado toda a minha vida apenas ao ministério. É basicamente isso aí. Nossa, eu fico imaginando o sentimento, né, de com 17 anos, muito, muito jovem, tá, para ir para a Alemanha. Você sabe que naquela época, ainda hoje, né, a orquestra de Berlim, ela era, hoje ainda é uma das, mas na época, ela era a maior orquestra do mundo, a maior no sentido de qualidade, né? É o sonho de consumo de qualquer músico é tocar lá e, se possível, estudar em Berlim. E havia toda essa possibilidade, né? Havia todo esse desejo. Então, realmente foi uma experiência muito forte. Agora você vê, existe um livro eu cito, inclusive, esse livro no livro de apoio da revista Escola Dominical. Está encerrando aí, está indo para a penúltima e depois a última. Isso mesmo. Do Robert Clinton, isso mesmo. Chamado Etapas na Vida de um Líder. Nesse livro, ele trabalha a ideia de que Deus, soberanamente, ele se utiliza de cada etapa da vida da pessoa, inclusive a infância, no processo de formação do líder. Então, como Deus ele é um ser atemporal, ele não está preso nem confinado ao tempo, ele entende e defende nesse livro, e eu concordo, como Deus ele sabe para onde ele vai te conduzir. Então, ele vai se utilizando de acontecimentos da sua vida, de fases da sua vida, te preparando para aquilo que ele tem para realizar através de você. E você vê, a música parece ser uma coisa totalmente à parte.
Esse é um outro problema também, né? Que a gente separa as coisas. Então alguém pode olhar e dizer assim, como é que a música ela pode ter contribuído ou contribuir com o ministério do pastor Elias? É totalmente. Primeiro que a música, ela te dá uma sensibilidade muito maior, né? A música, ela tem essa capacidade. Principalmente a música erudita, a chamada música clássica, né? Então, por exemplo, você ouve música erudita, você vai ler a história por detrás da música. Você entende cada movimento, você entende cada acorde, que cada acorde representa algo ou que o compositor estava vivendo ou que a sociedade estava vivendo. Pois aquelas músicas eram músicas contratadas por reis, pela Igreja Católica. É por isso que Beethoven, por exemplo, se destaca. Ele se destaca como o maior de todos porque ele foge a essa regra. Ele deixa de escrever música para o rei e para a igreja e escreve música para ele. Então ele foge. Então, fugindo um pouco aqui da... Não, deu. Ele foge a essa regra. Por isso que ele é um gênio. Por isso que ele é considerado um gênio. Porque gênio é o seguinte, gênio, ele não se confina. É igual um intelectual. O intelectual, para ser intelectual, ele não pode estar confinado a nada. Ele é uma pessoa que é de livre pensar. Só então, professor, na capa da revista, né, desse trimestre, então, isso foi escolha sua, aquela foto? Não. Do maestro com a batuta? Não. Você sabe que tem uma frase dos judeus que diz que coincidências são pequenos milagres que Deus decide não assinar embaixo, né? Me parece que é exatamente isso aí, né? Não tem, porque quem escolhe é eles, né? Mas tem tudo a ver. Porque, tudo a ver com o que o senhor falou, mano. Isso. E o Beethoven, ele é um gênio por isso. Porque as músicas da época, elas eram por isso e por outras coisas. As músicas da época eram contratadas por reis e pela igreja para exercer domínio, para expressar a lei, enfim. Ele não. Ele diz, não, eu vou escrever o que eu sinto. Então é aí que ele se destaca. Então, a música, voltando aqui para encerrar essa parte, a música ela cumpre um papel muito importante na minha vida. Tanto no aguçar dessa sensibilidade, e agora, pastoreando, por exemplo, eu consigo entender a mente de um músico. Se precisa cantar, por exemplo, os hinos, eu não sou lá, mas eu tenho noção. Então, quando eu olho para o passado, sendo conduzido para a música, eu hoje começo a entender o papel e o lugar da música na minha formação como ser humano, como obreiro, como pregador e também como pastor. Pessoal, aproveitando para falar antes da Cíntia, o senhor falou como pastor entender um pouco da música e se precisar cantar. Aqui na nossa igreja mesmo, nosso pastor presidente é um dos melhores cantores. É mesmo? Se o senhor um dia puder participar, assim, um dia que ele estiver bem, assim, para poder... Isso. Já sai daqui e vai pro gabinete. Já sai daqui e vai direto pro gabinete levar disciplina. Não. Muito pelo contrário. Sim. Pastor, então, ainda nesse contexto, aproveitar que a gente está falando disso, como o senhor foi chamado aos 17 anos, e uma coisa que as pessoas perguntaram bastante aqui no nosso Instagram é como que o senhor fez para conciliar a vida pessoal com a carreira, eu não vou dizer carreira, mas o ministério do senhor e com a vida pessoal, para associar as duas coisas. Eu não teve as duas coisas, né? Eu não tive essa opção de ter essas duas coisas. Vamos lá. Veja, Cíntia, eu não tenho problema com o termo carreira, tá? Embora ministério, eu estou tocando esse assunto porque é um assunto que eu propositalmente quero tocar. Porque às vezes a gente tem um pouco de alguns paradigmas, né? Então, por exemplo, profissão,
né? Carreira. Então, eu não tenho problema. O que não podemos pensar é o ministério como plano de carreira. É uma ideia equivocada. Mas o ministério é uma carreira. Então, a Bíblia fala sobre a carreira que nos está proposta. Paulo fala sobre acabei a carreira. Então, não tem problema. O pastor André está perguntando aqui se é uma profissão. Nós teríamos que aprofundar o assunto do que é profissão. Tá? Veja só, é possível que alguém sustente a sua família dignamente sem que tenha uma profissão? Não. Eu sustento minha família, o meu ministério. Como? Com aquilo que eu faço. O que eu faço? Eu dedico a minha vida ao ministério. Quer chamar isso de profissão? Que chame. Não quer chamar de vocação? Que chame. Se chamar de profissão, eu não tenho problema com isso. Eu tenho receio de chamar de profissão no sentido de não me tornar uma pedra de tropeço para alguém. Porque, infelizmente, o termo profissão relacionado ao ministério no nosso meio, ele se banalizou. Parece que utilizar o termo profissão para ministério é o mesmo que ser mercenário. A minha visão dos bastidores, então, é assim, a percepção na nossa língua, na nossa cultura, ela no que se refere à profissão, acaba entrando em antagonismo com o chamado ministerial. A percepção, não estou dizendo que isso é a realidade. É uma percepção a partir de um equívoco de conceito. É isso. As pessoas, elas perderam o real sentido da profissão. Tem um livro do John Piper chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Mas veja, é um livraço. Ele chama aos que exercem o ministério de volta para o fervor, de volta para a piedade ministerial. Mas não é que ele está usando o termo profissional ali de profissão como algo depreciativo. O que ele está dizendo no livro não vamos deixar que o ministério ele seja enrijecido pelo contorno do profissionalismo secular. Sim. Mas eu não vejo o problema de você entender. Por exemplo, eu sou um escritor. Escritor é o quê? É uma profissão. Mas eu escrevo para qual público? Para a igreja. Mas deixa de ser uma profissão? Não. Eu evito usar isso aí na grande massa, porque isso pode se tornar uma pedra de tropeço para alguém. Exatamente. E Paulo diz que o meu limite é a consciência do meu irmão. Eu posso, mas devo? Talvez não. Então, eu não vejo problema de tratar o ministério em termos de profissão, mas é preciso que se tenha esse cuidado. Eu vou deixar vocês em paz, mas quando falo com o pastor, como tenho liberdade com ele, e ao conversar com o pastor Elias ou estudá-lo, você automaticamente é levado a refletir muitos conceitos. Você sai com a cabeça fervendo. E isso é bom porque nos inquieta. Eu sou bom de pergunta e ruim de resposta. Eu falo o que não me falta. Eu falo por mim, por ser um mais jovem aqui, tudo bem, tá? Mas por ser um dos mais jovens, de ter esse tipo de papo na frente, assim, de poder pensar em cada coisa e saber que pode ter tempo de pesquisar sobre cada coisa, e isso é de brilhar os olhos. Pastor Elias, assim, continuando a nossa conversa, a sua presença aqui em Ariquemes, ela é fundamental, ela só confirma uma coisa que nosso pastor tem feito já há algum tempo, que é nós pentecostais também, eu cresci na igreja, me criei na igreja,
A gente tradicionalmente vê, até no nosso meio mesmo, e a gente carrega uma fama que os pentecostais não eram dados ao estudo, os pentecostais, essa questão do estudo sistemático, ensino sistemático da Bíblia, a teologia mesmo. A teologia ela vai esfriar o homem e tal, aquela experiência inicial do Pentecostes, ela acaba se perdendo quando o homem se aplica. E a gente percebe que, na verdade, não é isso, né? A gente pode olhar tradicionalmente até o próprio Antônio Gilberto, que foi um grande homem, grande, né, aí, desbravador e um homem que sempre incentivou a igreja ao estudo sistemático. E a sua presença aqui, ela tem influenciado a nossa juventude. Nossa juventude, principalmente aqueles que já têm aquela consciência ministerial, já estão se aplicando, estão nos primeiros passos. Inclusive, só tem 2 fãs aqui, que eles não estão presentes. Tem. Vou citar o Gleiciano, abraço em Gleiciano. Gleiciano e Thiago Eric, que são nossos jovens aqui, eles são fãs. O Gleiciano realizou o sonho dele, que é carregar os livros do pastor Alves. Ele realizou Um dos maiores sonhos. o sonho dele. Mas admiram o Senhor, né? E isso é uma coisa muito boa. E aí nós temos percebido uma mudança de consciência na nossa juventude, não se apartar da experiência pentecostal, né? Porque uma coisa não se opõe à outra. Acabamos percebendo isso. Mas a sua presença aqui ela é muito importante para isso. O Senhor, como um homem que traz essa visão de pensar, né, que a teologia, a Bíblia, ela trabalha mesmo no nosso intelecto, nas nossas faculdades mentais. Quando o Senhor despertou para o ensino mesmo, estou falando de pregação, mas o ensino mesmo, assim, né, sistemático, essa parte. Eu estou lhe ouvindo, o irmão André, e estou atento, é claro, e fiz umas anotações aqui, e me lembrando de que eu não terminei de responder a questão que a Cíntia trouxe. Responda. Não, mas olha só, tem relação aqui com a última parte da sua questão. Quando a Cíntia pergunta como é que eu procurei, que hoje, na altura da vida que eu estou, uma coisa já se tornou outra coisa e aí não tem, é um caminho sem volta. Mas ali no processo inicial, eu entendi que a minha vida ela deveria ser toda dedicada ao ministério. Veja, eu não estou dizendo que esta é uma experiência que todo jovem vocacionado ao ministério da pregação deva ter. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso aconteceu comigo. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Dos 17 anos para frente, eu nunca fiz outra coisa na vida. E logo no início, 2 pontos aqui. Logo no início, ali, 17, 18 anos, Deus me deu uma consciência clara, por graça, é claro, sobre 2 questões. Primeira, não dicotomizar as coisas. Lógico que com 17 anos eu não tinha esse termo, né? O que seria não dicotomizar as coisas? Não separar as coisas entre sagrado e secular. Para mim, tudo é uma coisa só. Tudo é sagrado. A vida cristã é integral. Né? Integral. Esse é um ponto, inclusive, para se debater. Porque o gnosticismo que trazia essa ideia da dicotomização, né? A matéria é má e o espírito, a alma é boa. Isso é um problema. Porque se a matéria é má, então eu posso fazer com a matéria o que eu quiser, porque ela vai se deteriorar. Tá? Que é o problema do maniqueísmo, que era aquela seita que Agostinho, inclusive, se enveredou. E depois Agostinho vem e combate isso. Então eu sempre tive, a partir dos 17 anos, eu passei a ter a consciência de que a minha vida deveria ser entregue integralmente ao Senhor, para o que Ele quisesse. A segunda coisa que Deus deixou muito claro para mim
é de que ao entregar o ministério da pregação a mim, por graça, é claro, ele estava entregando uma espécie de matéria-prima. E que dessa matéria-prima dependeria de mim, de criar braços a partir dessa obra, dessa matéria-prima. O problema é que as pessoas, elas pegam o que Deus entrega, é aquela parábola dos talentos. Ele fica com aquilo ali a vida inteira e ele não granjeia, ele não amplia, ele não potencializa aquilo. Então, eu entendi que quando Deus, por graça, me confiou o ministério da pregação, porque é o que eu sou um pregador. Eu sou um pregador, na minha essência eu sou um pregador. Não mais com o ritmo de antes, não mais com o gás de antes, mas eu sou um pregador pentecostal. É isso que eu sou. Maravilha. Essa é a minha matriz. Agora, eu entendi que a vida passa. Eu entendi que eu tenho minhas necessidades. Eu entendi que eu constituiria família. Eu entendi tudo isso. E eu falei, eu vou fazer dessa matéria-prima um ponto de partida para outras contribuições com a igreja. Daí é onde eu tento responder a questão da Cíntia. Eu comecei a trabalhar para que o ministério que Deus me confiou me desse condições para eu contribuir também com a sociedade, com jovens, não só no aspecto espiritual, mas também em outras áreas. Porque eu entendi como a missão da minha vida. Quanto à sua pergunta a respeito de em que momento eu me desperto para o ensino, isso não tem muito tempo. Embora a consciência da necessidade já tenha muito tempo. Eu tive o privilégio, de ao longo da minha vida, ainda hoje tenho, de Deus colocar no meu caminho as pessoas certas. Com 21 anos de idade, eu conheci o saudoso pastor Luiz Antônio. O pastor Luiz Antônio, só para refrescar a memória de alguns, é aquele extraordinário pregador que morreu no fatídico voo da Artan. Acho que é isso mesmo. Isso, em 2007. Grande pregador, Luiz, era um homem excepcional. Ele era um homem completo. Ele era um intelectual. Ele era um baita de um pastor na cidade de Votil, no Sul. Ele era um pregador extraordinário. Ele era um homem extraordinário. Ele era um pai extraordinário. Ele era o chefe de família extraordinário. Então, com 21 anos de idade, eu conheci ele. A minha consciência ministerial ela foi totalmente transformada na minha convivência com ele. E uma das coisas que ele me falou, e eu sempre levei muito a sério o que os meus líderes me falam, sempre levei. E eu me lembro que na casa dele um dia, ele me falou assim, ó, isso foi em 2005, 2006. Ele me falou assim, Elias, daqui 10 anos, então imagina, se foi 2006, ele está prevendo aí 2016. Ele falou, daqui 10 anos, a igreja brasileira ela vai querer ouvir um pregador que ensine e um ensinador que pregue. Ele falou assim, a igreja não vai tolerar mais só um pregador que pregue e um ensinador que ensine, não. Ela vai querer ouvir alguém que traga nele essas duas características. Um pregador que prega ensinando e um ensinador que ensine pregando. Ele falou aquilo, eu não sei, eu só sei que eu peguei aquilo, anotei e falei, é isso. Eu vou trabalhar incansavelmente para pelo menos tentar me tornar um pregador que ensine e um ensinador que pregue. Olhe para o cenário da igreja brasileira. Não, olhe nem para a igreja brasileira. Olhe para a igreja de Ariquemes e veja se a tendência não é essa. Olhe para os jovens e veja o que é que os jovens querem ouvir hoje. O jovem pentecostal. Porque você toca num assunto aí também importante,
a questão da ênfase, a experiência em detrimento da formação teológica ao longo da história. Exato. Isso é verdade, em partes. O que nós não tivemos ao longo da história é uma formalização da nossa teologia. Exato. Isso não quer dizer que nós não tivemos uma teologia. É só você ler os hinos da harpa, não é cantar, leia. Pegue um dia, tire a melodia, tire a música e só leia. Olha, esses dias eu peguei para ler o livro, o hino 15, que é banalizado, né? É hino 15, hino 15. Leia e veja a profundidade da teologia daquele hino. Então, a Assembleia de Deus, ela demorou um pouco para formalizar a sua teologia, sistematizar a sua teologia. É o que começa a acontecer há poucos anos atrás e isso tem sido feito. Mas eu me despertei para o ensino a partir dessa palavra, do pastor Luiz Antônio, e eu vou dizer aqui, uma outra pessoa que Deus colocou no meu caminho também, não é do nosso ciclo pentecostal, mas eu tenho que fazer justiça, que é o reverendo Augusto Nicodemos. Barbudo, né? O presbiteriano. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Mas tem lá o aspecto da doutrina dele. Não vou entrar no mérito da questão, eu estou falando da pessoa. Eu acho que a gente também tem que saber separar as coisas. Está falando de um pastor, um homem honrado, né? E que teve uma influência muito grande na minha vida, porque o meu primeiro mestrado, foi ele que me deu. Ele é muito reconhecido, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, que também é presbiteriano, eu acredito que para nós assembleanos haja uma resistência maior ao Augusto Nicodemos, mas ao pastor Hernandes Dias Lopes há uma aceitação tanto quanto, não sei pelo posicionamento dele, mas, entretanto, fora essas divergências teológicas, são dois homens que são referências mesmo. Então, há razões para isso. Não é a questão aqui, mas há razões para isso, mas num aspecto muito pessoal. E aí aqui eu estou fazendo o que a Bíblia manda: ser grato, reconhecer. Então, como a sua pergunta é no campo do ensino, a figura do pastor reverendo Augusto Nicodemos também é importante, por quê? Porque ele me ajudou a organizar aquilo que eu já vinha fazendo de forma desorganizada, que eu sempre fui dado ao estudo, mas nesse período que eu faço meu mestrado, é onde eu organizo mais essa questão dos estudos, e aí eu me dedico mais à área do ensino. Que bênção, finalizando essa parte aqui do ensino. Eu, como professor, sou professor já tenho 14 anos, sou professor de língua portuguesa. Então, assim, você percebe que para que haja essa questão do aprendizado, tem que ter paciência, é uma coisa que são processos e tudo mais e tal. E na igreja a gente percebe a mesma coisa, a gente percebe que tem pessoas que não têm a paciência de sentar para aprender. Então, o pastor André, que faz uma sequência de terças-feiras para desenvolver um tema, pega aquele versículo e vai desenvolver aquele tema. Pessoas que não têm paciência, entendeu? Então, assim, aí o senhor falou assim, tem um pregador que ensina, um ensinador que prega. Aí, no caso, uma vez um pregador falou, olha, quem ensina prega, quem prega ensina. Eu falei, não é, porque pregar é uma coisa, é um tanto mais, não no sentido negativo, mas é mais superficial do que o ensino. O ensinador, a Bíblia fala, ele tem que se dedicar, né? E tem que buscar profundidade no que ele está falando, e a igreja precisa aprender. E aí, a minha pergunta foi em cima disso, porque percebe-se que, tradicionalmente, a igreja, ou parte da igreja, não queria muito essa parte. Teologia, tinha até um ditado, né? Porque o Espírito vivifica e a letra mata, falando da própria Bíblia. Mas aí, eu queria dizer, a sua figura aqui é muito importante para que nós possamos combater esse tipo de pensamento e mostrar que realmente a Igreja de Jesus ela precisa crescer, se fortificar
E o ensino é algo maravilhoso. Eu tenho contribuído muito para isso. Deixa eu... Pode falar. Pastor, mudando de assunto um pouco, mas nem tanto, ainda nesse contexto de o senhor viajar e pregar em várias cidades, dá uma curiosidade de saber quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra no dia a dia. E a gente recebeu também essa pergunta no nosso Instagram. Então, fala pra gente, assim, de maneira geral, durante as viagens, quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra? Eu acho que as dificuldades, em alguns aspectos, elas se assemelham, né, de um pregador para o outro. A questão física, a questão de tempo, mas também tem aquelas dificuldades que elas são relacionadas à personalidade. A depender da personalidade do pregador, ele sofre mais numa área, o outro sofre mais na outra área. No meu caso, eu diria que uma das minhas grandes dificuldades em viagens é a questão do desgaste físico. Eu acho que as minhas viagens, elas me desgastaram muito fisicamente. Hoje eu viajo bem menos, né? Hoje eu já sinto também um desgaste emocional muito, muito forte. Então, por exemplo, deixa eu ver como é que eu vou falar isso aqui. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que falar, mas eu tenho que ter cuidado como eu falo. E se eu tivesse com 3 pessoas apenas aqui, eu falaria abertamente, a pessoa me perguntaria, mas o que isso quer dizer? Agora, falando aqui para tantas pessoas que não sei a quantos serão, eu não vou ter a oportunidade de responder a todas. Eu tenho que ter cuidado. Mas que o Espírito de Deus me ajude aqui. A dificuldade, ela é fisicamente, o desgaste emocional, e esse desgaste emocional, no meu caso, ele se demonstra de uns anos para cá, eu tendo que fazer muita força para realizar algo que sempre me foi prazeroso. Não que não seja, não. Por isso que eu estou falando que eu tenho que ter cuidado, como eu falo. Não que não seja, mas aquele ímpeto, você começa a ter que se esforçar um pouco mais. Porque desgasta, porque nós estamos falando para um público majoritariamente assembleiano. A Assembleia de Deus, ela também tem uma característica dos seus eventos, da expectativa no pregador. Isso é péssimo. E aí eu estou falando como pregador, é péssimo. Toda a expectativa é em cima dele, porque, afinal, nós estamos trazendo. Primeiro corte, esse é o primeiro corte do nosso podcast. Não, já estamos 5 aqui só, né? Quer dizer o quê? Não vai pro ar? Não, vai. Não. O corte é o destaque. Pode lá, pastor, me perdoe. Não, fica tranquilo. É porque eu tenho que ter coragem de falar isso. É muito ruim. É muito ruim. O pregador é um pregador. O pregador é um pregador, vai lá pregar. Pastor, isso que o senhor fala é de uma realidade muito próxima. Porque se tem uma coisa que eu vou lhe dizer, e sabendo que o senhor tem suas ressalvas, e eu também me guardo nelas, os 2 dias mais pesados para mim é a minha segunda e a minha terça, porque terça-feira à noite eu estou entrando na igreja para ministrar o estudo. É uma expectativa em cima do culto e aquilo acaba trazendo uma sobrecarga muito grande. E olha que eu estou falando de uma mensagem por semana. Aí o senhor está aqui dizendo de uma vida de pregação. E eu imagino o tamanho da carga emocional, que por mais que a gente saiba que o resultado não depende da gente, mas há uma cobrança que acabamos fazendo em nós mesmos. Pelo menos eu não consigo dissociar isso, entendeu?
Eu sei que não depende só de mim. É claro que depende de mim, mas não somente, porque o resultado final, né, não depende de quem vai trazer esse resultado. Depois você corta, tá? Cortando aqui, tá? Eu sei que não depende só de mim. É claro que depende de mim, mas não somente, porque o resultado final quem vai trazer é Deus. Mas mesmo assim a gente fica apreensivo. E agora o senhor imagina, né? Porque qual é a expectativa de um grupo de ensino que ocorre toda semana? E qual é a expectativa de um congresso que ocorre uma vez por ano? Só que esse pessoal que está na cidade, no qual o congresso ocorre uma vez por ano, o pregador lida com isso toda semana. Porque é toda semana em casa diferente. Então, a minha maior dificuldade, de uns tempos para cá, como pregador, é lidar e aceitar essa expectativa, que muitas vezes é uma expectativa, desculpa o termo aí, deturpada. Ela é uma expectativa fundamentada em resultados imediatos e que recai sobre o pregador. Olha, como é que você explica você entrar no carro do irmão que vai te buscar no aeroporto e ele começar a falar dos resultados numéricos do culto do dia anterior, do pregador tal? Qual é a intenção disso? Para que isso? Então, essas coisas, uma vez na vida, mas sempre. Então, eu estou abrindo meu coração aqui, dizendo que essa é uma dificuldade. Isso traz uma sobrecarga física e um desgaste emocional muito grande. Tá? Sem contar a distância, você já teve um dia de eu acordar e não saber onde eu estava. Eu acordar, não é nem uma vez, nem duas, várias. Acordar assim, e eu não sabia onde eu estou, que cidade que eu estou. E o desespero. Onde é que eu estou? Não estou em casa. Tá, mas você está onde? Não, porque ontem você estava, amanhã. Então, é porque é uma vida totalmente fora do padrão. É fora do padrão. Horário, alimentação, lugar de dormir. Isso que já estamos aí. Mas isso aqui é proposital. Isso aqui tem um propósito. A curiosidade, pastor Elias, talvez o senhor não saiba disso, mas na nossa convenção, esse ano, por ser seu amigo, eu fiquei com o coração desse tamanhozinho na noite que o senhor foi pregar. Porque o senhor pregou e o presidente da República estava lá. Mas não pela presença do presidente, mas pelo movimento que ocorria pela presença do presidente. Se tem uma coisa que o pregador precisa, é de atenção, voltada para o púlpito. Para que aquilo que você vai transmitir, estudou e pediu de Deus, haja recepção. Fiquei, Senhor, ajuda meu amigo. Eu imagino como Senhor e eu não sei se você sentiu a mesma aflição que eu estava sentindo. Olha, foi para mim ali, é porque as pessoas que acompanham cortes de vídeo, né, eles não têm a noção do que estava acontecendo no entorno. No entorno. Isso foi em Cuiabá. Cuiabá. Bolsonaro? Isso. Bolsonaro. Aí você imagina o movimento no entorno da igreja, do templo. Imagina a comitiva que chegou com ele. Aí dentro dessa comitiva, você imagina aí as maiores figuras. E aí você tem ali 30, 40 minutos, um público ali que não está ali para ouvir a palavra, está ali para ficar gritando lá embaixo o nome do presidente. Então ali foi para mim, pastor André, o maior teste como pregador. Meu Deus. Por quê? Vou dizer por quê. Porque ali eu fui testado naquilo que eu considero o âmago do ministério da pregação. A fidelidade.
ali eu entendi. Hoje eu quero ver se você de fato é fiel. Porque num ambiente desse, a tendência é você não é negociar, mas é você flexibilizar o que você tem para falar. Principalmente sobre o assunto que eu me propus a falar. Então, e quando o pastor André fala da atenção do povo, principalmente no estilo de mensagem que eu me proponho a pregar, que é uma mensagem que leva o povo, ou pelo menos tenta levar o povo a pensar. Então, ali de fato foi um grande teste, e essas coisas ao longo da vida, ela vai te desgastando. Mas é o que Paulo falou, eu me deixarei gastar pela obra do Senhor. Muito importante isso que você está falando, porque os nossos, na verdade, eu falo assim, os nossos obreiros, mas eu também estou começando agora, né? Sou um novo obreiro aí, e a nossa realidade, ela, às vezes, talvez alguém olhe para o pastor Elias, né? Nossa, glamour, como ele é recebido, né? Assim e tal, reconhecido e tudo mais. Entretanto, obra de Deus é exatamente isso, é o me gastar e me deixar gastar em favor disso aí. Essa questão do glamour, ela é muito mais também a questão da percepção e mais. Isso depois de um tempo, isso perde a força. Perde. Isso, porque na verdade isso é efêmero. Isso é mesmo. Eu concordo que existe, sim, eu não posso negar o tratamento, né? Os irmãos procuram sempre fazer o melhor para você, dentro das possibilidades, mas depois de um tempo isso se torna bem secundário, porque você vai adquirindo uma consciência ministerial que você fala, isso aqui é o que Paulo chama de refundo, né? É isso. Muito bem, que bom, pastor. Que bom que A essência é outra. Que bom que estamos tendo essa conversa aqui, ó, porque atualmente nós temos visto aí jovens despertando, como eu já havia dito, e como o senhor tem sido das nossas influências aqui em Ariquemes, e somos gratos a Deus por isso, né? Nós vemos esses jovens assim, olhando sua biografia, a sua bibliografia também, e algumas mensagens e tal, e acompanhar, pastor Raul vai estar aí, tal, não sei o que, ou ele pregou, não sei o que, tal, aquela coisa ensinou, isso é muito bom. E minha parte como professor também de escola bíblica dominical dos jovens, professora Bianca também, que é minha companheira ali na MPD, o professor Aloysio também, nós temos visto que essa lição desse trimestre fala sobre liderança, tem mexido bastante com a nossa juventude, mexido muito com esse pessoal, assim, despertando do ministério, tem visto como que realmente, né, e os destaques que o senhor tem visto, por exemplo, eu ministrar ontem lá no setor 5, um abraço aí para o Noel, pastor também, para o líder e o pastor também antes do setor 5, os jovens, foi interessante demais. Eu nunca tinha parado para pensar na pessoa e no ministério de Barnabé. Uma coisa que, assim, que veio assim, lançou luz muito em cima daquilo, né? Barnabé acreditou em Paulo, acreditou em João Marcos, e foi, lutou por Paulo, lutou por João Marcos, como líder tem. Então, o senhor, assim, usar a palavra, o senhor arrebentou nessa... Você sabe que a Barnabé, a quantidade de material sobre Barnabé é escasso, por isso não tem. Você não vê. Quando eu recebi o outro convite para escrever, e eles me passaram que eu deveria escrever sobre Barnabé, pesquisar sobre Barnabé foi um desafio. Uma curiosidade da MPD, pastor. Eles lhe dão o roteiro, então não é a escolha do escritor. O assunto geral achava que era deles, mas as lições, assim, cada domingo, eles que dão o tempo. Inclusive, eles dão o tema, o roteiro e o caminho.
Isso. Eu entendo por quê? Porque quando você, estamos aqui com um professor, quando você tem um projeto pedagógico, né, na área de ensino, você precisa mesmo atender uma demanda. Porque a minha visão era uma visão a partir do meio que eu estou. Então, eu vou escrever pensando na Igreja de Mogi das Cruzes, da qual eu estou lá trabalhando, na qual eu estou trabalhando, a faculdade que eu estou lá trabalhando, São Paulo e tal. A CPAD não, a CPAD ela olha para o Brasil. E ela tem o desafio de atender as demandas desse país. Então, eles trazem ali o tema, os títulos, o roteiro e uma espécie daquilo que a gente chama de ementa, né? Mas eles te dão liberdade para você ampliar o assunto. Quem escreve é o comentarista. E dá trabalho, mano. Dá trabalho. Mas é prazeroso. Então, Barnabé foi um desafio, foi uma aventura escrever sobre Barnabé. Pretendo pesquisar mais sobre ele, porque ele, de fato, é um personagem apaixonante. Porque ele tem uma característica muito peculiar, que é essa característica de ver potencial em pessoas que ninguém vê. Você vê que quando Paulo ele é rechaçado, ele abraça. E é ele quem dá o testemunho de Paulo, inclusive da conversão. E é por isso que ele ficou muito chateado com Paulo. Porque o que ele fez por Paulo, Paulo não fez por João Marcos. Então, claro, isso aí tem uma ação providencial de Deus para separar ali, mas não deixa de ter o cisma, né? A ruptura. E deve ter sido bem delicada ali a discussão, né? Mas, visivelmente, você percebe que Barnabé está decepcionado. passei por ouvir tal contenda entre Paulo e Barnabé que eles tiveram. Qual é a causa dessa contenda? João Marcos? Talvez. Mas é porque Paulo não foi capaz de fazer por João Marcos o que Barnabé fez por ele. Pastor, nós já estamos caminhando para o final e o André comentou um pouco sobre a influência que o senhor traz na vida dos jovens do Brasil e principalmente daqui de Ariquemes. Muita gente aqui admira o senhor e eu reconheço essa influência que o senhor traz para a gente. Então, o que o senhor deixaria como conselho para esses jovens que aspiram a esse mesmo ministério e que talvez assim o senhor gostaria de ter ouvido lá no começo do ministério do senhor? Então, o que o senhor diria para essa geração? Eu não tenho do que reclamar. Eu estou aqui pensando, eu não tenho. Às vezes as pessoas perguntam assim, o que você faria de diferente? Quase nada. Mas algumas questões pessoais, de cuidado com algumas áreas. Mas, ministerialmente falando, eu não tenho do que reclamar. Em termos do que me falaram, né? Vou destacar aqui os líderes que eu tive. Meu pastor, meus pais, como eu falei no início, meu pastor, pastor Manuel, no interior de São Paulo, que foi quem me apresentou quando nasci, orou para eu ser batizado com o Espírito Santo, é o homem que me formou como cristão. Depois meu sogro, pastor Joel, com quem eu trabalhei 9 anos, depois o pastor Timóteo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 2 anos, e agora o pastor Zé Wellington, pastor Edson Júnior, em São Paulo. Então, assim, eu diria que eu dou a seguinte orientação, que é aquilo que norteou e norteia a minha vida até hoje. Em primeiro lugar, você tem um chamado, entenda que esse chamado ele depende da confirmação da igreja local. Não existe chamado sem que a igreja onde você congrega autentique. É lógico que vai ter um ou outro que não vai aceitar o seu ministério. Quando eu falo a igreja local, é na sua maioria. A própria igreja olha para a pessoa e começa a
identificar nessa pessoa essa capacidade, essa vocação. Então, primeiro, tenha uma igreja, viva para essa igreja, seja parte da igreja, sirva essa igreja, ame esta igreja. Segundo lugar, seja amigo do teu pastor. E olha, de verdade, eu não estou falando aqui porque o pastor André está aqui. Não, eu estou falando porque esse é um princípio que norteia a minha vida. Eu nunca tive problema com o pastor meu, nunca. Nunca. Quando eu percebi que eu teria problema com um determinado pastor, que viria a ser meu pastor, eu pedi para sair. Por quê? Porque eu entendo que a autoridade espiritual você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Então, seja amigo do teu pastor. Seja leal ao teu pastor. Seja fiel ao teu pastor. Como assim? Siga o que ele fala. Um pastor espiritual, ele não vai ser seu inimigo ministerial. Não vai. Ele não quer o seu mal. E se ele disser para eu não ir pregar? Não vá. Não vá. Se ele disser para eu ficar, fique. Então, esse é um outro conselho que eu dou. Um outro conselho que eu dou é se prepare. Ninguém vai além do preparo que tem. Hoje, nós temos aí uma tendência de pessoas procurando oportunidades. Você não tem que procurar oportunidade. Você não tem que gastar tempo buscando oportunidade. Você tem que investir tempo se preparando para a oportunidade. Porque de que adianta você ir atrás da oportunidade quando você receber, você não tem condições de... Aí você entra no tempo errado, pela porta errada, faz de forma errada, e aquilo que era para ser uma bênção se torna um problema para você. E cria, isso aqui é outro princípio. Isso é outro princípio. O reino de Deus é um reino de justiça. A primeira característica do reino de Deus que Paulo diz lá em Romanos 4:17 é que o reino de Deus é justiça. Então, o ruim, ele não será celebrado para sempre. E o bom não será escondido para sempre. Chegará o tempo em que o ruim terá que ceder lugar ao bom. Ele vai, porque Deus é o centro de justiça. Então se prepare. Ao invés de ficar buscando oportunidade para pregar, vai estudar, vai se preparar, para que quando chegar o momento de você pregar, você pregue de tal forma que a própria igreja te receba como alguém já pronto para exercer o ministério. E coroe tudo isso. Sirva uma igreja, ame e seja leal ao teu pastor, se prepare e coroe tudo isso com fidelidade ministerial. Um dia um jovem, para encerrar aqui essa parte, um dia um jovem pregador me perguntou: pastor, qual é a maior missão de um pregador? E eu respondi para ele: ser fiel. Ele falou: como é que eu faço para ser fiel? Eu falei: tenha motivações puras. Porque se você tiver motivações puras, você não vai negociar a mensagem. Então, sirva uma igreja, ame o teu pastor, se prepare e seja fiel. Alguém que deseja exercer o ministério de forma a glorificar a Deus e edificar a igreja. E respondido, então. Para finalizar, só agradecer aos nossos patrocinadores. Esse programa não é feito sozinho, a gente precisa aí das ajudas desses colaboradores. Falar do Osés Campus Projetos, você que está a fim de fazer um projeto, aqui o podcast mesmo, a gente tinha que iniciar de alguma forma. O primeiro passo foi eu com o Zé chegando aqui, olhando o espaço, montando coisa por coisa. Não, deixando isso aqui muito bom. Ficou muito mais além do que eu estava imaginando e ficou fantástico. E o Zé Projetos. E também a SV Autopeças. A SV Autopeças, nosso amigo, o Sidney Chicone, deu ruim no carro, leva lá no Sidney Chicone, lá na SV Autopeças. Pastor,
Olhando naquela câmera para finalizar esse aqui do meio. Aqui. Que a Bianca contou. Para encerrar, quem é Elias Torral? Rapaz, Por Elias Torral. Por Elias Torral, do próprio. mas eu sou alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, em detrimento das minhas, não obstante as minhas muitas limitações. Eu costumo dizer que de perto ninguém é normal, de longe todo mundo é muito bom, né? Mas alguém que ama a Deus, alguém que ama muito a sua família, e alguém que ama a igreja e que está tentando, de alguma forma, contribuir com a edificação da igreja. Eu sou alguém que estou em busca de responder algumas questões inquietantes também, a minha geração. Então, eu diria isso: eu sou alguém que ama a Deus, ama a minha família, ama a igreja e sou alguém em busca de encontrar um caminho para contribuir com a igreja e formar uma geração mais forte para servir a igreja e ganhar o mundo para o Senhor. Meu Deus. Isso aí? Que maravilha, né? Nossa. Meu Deus do céu. Ninguém melhor do que ele para falar. Pastor, Deus abençoe sua vida. Acredito muito que, querendo Deus, teremos uma outra oportunidade de estarmos juntos aqui e falar um pouco mais, né, sobre o Elias Torral, pai, o Elias Torral, esposo, né, ali no âmbito familiar, né, uma coisa um pouco mais, né, fora um pouco da questão ministerial. E como o nosso pastor André disse, já se tornou um pastor amigo, né, amigo dele, então, por consequência, amigo da igreja, uma figura que nos apraz muito ter aqui entre nós e gostaríamos sempre de tê-lo, se possível, aqui no nosso podcast, para a gente poder interagir um pouco, o povo saber um pouco mais do Senhor e, sei lá, promover alguma ação sua, algum livro, o que tiver, que Deus nos conceder, faremos aqui. Então, de minha parte, eu só agradeço muito e realizei um sonho que foi conversar com o senhor. Prazer, Bruno. Não, eu só fico pensando no quanto de assunto que ficou para trás. Nossa, quanto de assunto, eu só lembrando aqui, meu Deus, o tempo passando e assunto, mas é isso aí. Obrigado. Fechou? Então, muito obrigada. Quero agradecer a presença do pastor. Nós estamos muito honrados com a presença do senhor aqui, pastor. É nosso primeiro programa que está indo para o ar. Então, nós já começamos com tudo, com um convidado que trouxe assuntos muito relevantes para o atual cenário. Então, só quero agradecer toda a equipe também. Muito obrigada a todos e até o próximo programa. Ok, agradecemos então a audiência de vocês e nós queremos agradecer a equipe também, né, nossa diretora, Bianca, aí também responsável pelo audiovisual, Silvano, a Keren, a Edmila, tá? Que Deus possa abençoar o Lucas também, que não está, acho que né, os Lucas. Deus abençoe, agradecemos também ao nosso pastor, André, pelo apoio, pelo incentivo, por estar aqui no estúdio conosco hoje também. A voz que fala. A voz da nossa consciência, a voz da consciência. Se ele não tivesse aqui, a gente teria se perdido um pouco. Agradeço ao nosso pastor. E, querendo Deus, estaremos aqui uma vez mais, né, no próximo episódio aí desse podcast. É verdade, a gente nesse campo aqui, a gente tem que anunciar. Gente, siga a gente no Instagram. No canal no YouTube a Iadari TV, vai estar saindo tudo lá. Tem o nosso canal de corte. Você que não quer assistir o vídeo inteirinho, do início até o final, quer só ver algumas coisas, não indico isso, assista tudo. Mas tem o nosso canal de cortes lá para você estar acompanhando. E é isso aí. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.